Você provavelmente já percebeu isso, mas talvez ainda não tenha encarado a profundidade do que isso realmente significa. Quanto mais você evoluir intelectualmente, quanto mais começa a enxergar padrões, contradições e ilusões, mais distante você se sente das pessoas ao seu redor. E não é uma distância física. É uma distância mental. Você fala, mas não é ouvido. Você explica, mas não é compreendido. Você argumenta, mas parece que está falando com uma parede. Você apresenta fatos, lógica, evidências, coisas que, para você, são quase óbvias, e ainda assim, vê algo inquietante acontecer diante dos seus olhos. As pessoas recuam. Elas desviam o olhar, mudam de assunto, ou, em muitos casos, atacam. E não é um ataque racional. É emocional. Elas ficam irritadas, defensivas, hostis, como se você tivesse tocado em algo proibido, apenas por pensar com clareza. E é aqui que a maioria das pessoas comete um erro crítico. Elas acreditam que o problema está na comunicação. Talvez eu não expliquei direito. Talvez falte mais dados. Talvez eu precise ser mais didático. Mas não. O problema não é a forma. O problema é muito mais profundo. Não é que elas não entendam. É que elas não podem se permitir entender. Porque entender exige um preço psicológico alto demais. Exige questionar a própria identidade. Exige duvidar das próprias crenças. Exige encarar a possibilidade de ter vivido dentro de uma ilusão. E a maioria das pessoas não está disposta a pagar esse preço. Então elas fazem algo inconsciente, mas extremamente eficaz. Elas rejeitam a realidade. Agora, aqui entra um ponto ainda mais desconfortável. A maioria das pessoas acredita que estupidez significa falta de inteligência. Baixo QI. Pouca instrução. Falta de acesso ao conhecimento. Mas essa visão é superficial. Porque, ao longo da história, algumas das maiores atrocidades não foram cometidas por pessoas ignorantes. Foram cometidas por pessoas educadas, inteligentes, capazes. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Como pessoas inteligentes se tornam incapazes de pensar? Foi exatamente isso que Dietrich Bonhoeffer tentou entender. Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha, uma das sociedades mais educadas da época, mergulhava em um colapso moral coletivo, Bonhoeffer observava algo que poucos tiveram coragem de encarar. O problema não era a ignorância. Era outra coisa. Algo mais silencioso e muito mais perigoso. Ele chamou isso de estupidez. Mas não no sentido comum. Não como falta de inteligência. E sim, como a perda da autonomia mental. Segundo Bonhoeffer, a estupidez não nasce com a pessoa. Ela é adquirida. Ela é construída. Ela é aceita. E aqui entra um dos mecanismos mais importantes e mais ignorados da mente humana: o desejo de pertencimento. O ser humano não quer apenas estar certo. Ele quer pertencer. Quer fazer parte de algo maior. Quer ser aceito. Quer sentir que não está sozinho. E quando surge uma ideologia, um grupo, um movimento que oferece isso, junto com respostas simples, certezas absolutas e um senso claro de identidade, algo acontece. A pessoa começa a negociar sua liberdade de pensar, em troca de conforto. E essa troca é quase imperceptível. Primeiro, ela para de questionar. Depois, para de duvidar. Depois, para de investigar. E, por fim, para de pensar por si mesma. A partir desse ponto, algo muda profundamente. Ela não constrói mais ideias. Ela repete. Não analisa mais argumentos. Ela reage. Não busca mais a verdade. Ela protege crenças. E isso explica por que discutir com certas pessoas parece inútil. Porque você não está lidando com um indivíduo livre. Você está lidando com um sistema fechado. Um sistema que filtra tudo o que entra. Se a informação confirma a crença, ela é aceita. Se contradiz, ela é rejeitada, distorcida ou ignorada. Isso tem até nome na psicologia moderna: dissonância cognitiva. Quando a realidade entra em conflito com aquilo que a pessoa acredita,
O cérebro não busca a verdade. Ele busca alívio. E o alívio mais rápido é negar. Negar os fatos. Negar as evidências. Negar você. Agora entende por que, muitas vezes, quanto mais provas você apresenta, mais resistência encontra. Porque você não está apenas apresentando dados. Você está ameaçando uma estrutura inteira. E essa estrutura não é só intelectual. É emocional. É social. É identitária. E quando você ameaça a identidade de alguém, ela não vai analisar. Ela vai lutar. Outro ponto que Bonhoeffer observou, e que a psicologia social confirma até hoje, é que isso se intensifica em grupo. Indivíduos, sozinhos, tendem a ser mais reflexivos. Mas em grupo, eles se tornam mais radicais, mais fechados, mais rígidos. Porque o grupo reforça crenças, recompensa conformidade e pune questionamento. E aqui surge um fenômeno perigoso. A pessoa começa a sentir segurança na repetição. Quanto mais ela repete, mais certa se sente, mesmo que esteja errada. E isso cria uma ilusão de convicção. Mas não é convicção verdadeira. É condicionamento. É por isso que a estupidez, nesse sentido, pode parecer força. Pode parecer confiança. Pode parecer certeza absoluta. Mas, no fundo, é fragilidade. Porque basta uma dúvida real para tudo desmoronar. E a pessoa sabe disso, mesmo que inconscientemente. Por isso ela evita dúvidas. Por isso rejeita questionamentos. Por isso ataca quem pensa diferente. Não porque você está errado, mas porque você representa uma ameaça. Agora, aqui vem uma verdade difícil, mas necessária. Você não pode salvar todo mundo disso. Não com argumentos. Não com lógica. Não com paciência infinita. Porque isso não é apenas um problema de informação. É um estado psicológico. E muitas vezes, uma escolha. Uma escolha de permanecer confortável. De não questionar. De não ver. E tentar forçar alguém a sair disso pode gerar o efeito contrário. Mais resistência. Mais hostilidade. Mais fechamento. Por isso, Bonhoeffer conclui algo duro, mas realista. A libertação não vem da instrução. Vem da ruptura. Algo precisa quebrar. A ilusão precisa falhar. O sistema precisa colapsar, interno ou externo. Só então a pessoa pode, talvez, começar a enxergar. Até lá, insistir pode ser desgaste. E, em alguns casos, até perigoso. Agora, traz isso para o presente. Vivemos em uma era onde a informação é abundante. Mas o pensamento independente é raro. Algoritmos favorecem o que confirma. Redes sociais amplificam certezas. Grupos reforçam narrativas. E questionar se tornou desconfortável. Ser independente virou exceção. E é por isso que você se sente assim. Não é arrogância. Não é superioridade. É isolamento cognitivo. Você saiu de um padrão que a maioria ainda está dentro. E isso tem um preço. Mas também tem um valor imenso. Porque enquanto muitos escolheram conforto, você escolheu lucidez. Enquanto muitos escolheram pertencimento, você escolheu verdade. E sim, isso pode ser solitário. Mas também é liberdade. E realmente pensar. E depois disso, não tem volta ponto porque pensar por si mesmo é pesado. Mas viver sem pensar é perigoso. E no final, tudo se resume a isso. Inteligência real não é acumular respostas. É suportar perguntas. É conviver com a dúvida. É resistir à pressão do grupo. É manter a mente aberta, mesmo quando o mundo ao seu redor se fecha. E talvez a solidão que você sente não seja um sinal de perda, mas um sinal de que você cruzou uma linha que poucos têm coragem de cruzar. A linha entre repetir e talvez, depois de tudo isso, você comece a perceber algo ainda mais desconfortável. A linha entre inteligência e estupidez não é tão clara quanto parece. Ela não depende apenas do quanto você sabe, nem do seu nível de educação,
nem da sua capacidade intelectual. Ela depende da sua liberdade de pensar. Porque, como Bonhoeffer mostrou, a estupidez não surge da falta de inteligência. Ela surge quando você abre mão dela. Quando você troca questionamento por conforto. Quando troca dúvida por certeza absoluta. Quando troca verdade por pertencimento. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com você. Esse é o ponto mais importante. Ninguém está imune. Porque a pressão para se conformar é constante. A necessidade de pertencer é humana. E o medo de estar sozinho é real. Então a pergunta não é apenas: por que pessoas inteligentes se tornam estúpidas? A pergunta real é: em que momento você pode começar a abrir mão da sua própria mente, sem perceber? Porque isso não acontece de forma dramática. Acontece em pequenos passos. Quando você deixa de questionar algo só para evitar conflito. Quando aceita uma ideia só para não se sentir excluído. Quando prefere concordar, ao invés de pensar. E, pouco a pouco, sem perceber, você vai cedendo. Até que um dia, já não é mais você que pensa. São as ideias que pensam por você. E esse é o verdadeiro perigo. Não é ser enganado. É perder a capacidade de perceber que está sendo. Mas aqui está a boa notícia. Se a estupidez é adquirida, ela também pode ser evitada. E o caminho é simples, mas não é fácil. Exige coragem. Coragem para duvidar. Coragem para questionar. Coragem para ficar sozinho, quando necessário. Exige abrir mão da necessidade constante de estar certo. E aceitar algo muito mais difícil. A incerteza. Porque pensar de verdade não é confortável. É instável. É desconcertante. Às vezes, até doloroso. Mas é isso que mantém sua mente viva. Bonhoeffer entendeu que o maior risco não era a ignorância, mas a abdicação da consciência. E hoje, talvez mais do que nunca, isso continua acontecendo. Em redes sociais. Em grupos. Em ideologias. Em narrativas prontas. Onde pensar é substituído por repetir. E questionar se torna perigoso. Por isso, no final, tudo se resume a uma escolha silenciosa. Você quer conforto? Ou quer verdade? Porque, muitas vezes, você não pode ter os dois. E talvez a verdadeira inteligência não seja sobre saber mais, mas sobre ter coragem de continuar pensando, mesmo quando seria muito mais fácil parar. E se você chegou até aqui, talvez isso já diga algo sobre você. Talvez você ainda não abriu mão disso. E isso, hoje em dia, já é raro. E depois que você percebe isso, não dá mais para voltar atrás. Fogo.